falta de comunicação pode destruir o seu casamento. Pode Com destruir certeza. vocês. É a falta de comunicação, ontem a gente deu Ou o aula. excesso de joelho. Pode ser também, tá? É a mesma coisa. É, de ambos os lados, né? A gente. E entendo, pessoal, quando a gente fala com vocês sobre esses temas aqui, muitas vezes não quero que vocês pensem que a gente é um casal perfeito. Na verdade, a gente tá longe disso. E muitos dos temas que a gente traz são dores que a gente está passando naquele mesmo dia. Uma coisa que você precisa se atentar também, você que vai, por exemplo, congregar em um lugar, muitas vezes a mensagem que o pastor está levando para a igreja, naquele dia de culto, que você acha que foi uma bênção, isso é ouvido da própria pastora Luísio. Muitas vezes essa mensagem ele está pregando para si mesmo. Muitas vezes é pra ele isso. Deixa eu só empurrar. Está pregando para si mesmo porque exatamente naquele momento ele está passando por aquela dor, por aquela dificuldade, por aquele vale. Tá? Então, muitas dos temas que nós trazemos aqui para vocês, por exemplo, sobre comunicação, talvez seja por períodos em que nós estamos passando justamente por problemas de comunicação dentro do nosso casamento. Ontem a gente, por exemplo, teve uma pequena rusga aqui em casa, em que a Vanessa falou de uma questão de saúde dela, por falta de tomar água. Na hora eu fiquei enfurecido. Eu fiquei com muita raiva e tive uma atitude totalmente desproporcional. Depois que passou, que eu saí de carro, que eu fui espairecer, é que eu fui acalmando, aí mandei mensagem pra ela, falei que eu te amo, mas eu fiquei tão bravo dela não estar tomando água que eu fui agressivo na forma que eu falei. Por que você não toma água? Mas você quer se matar? E não sei o quê. E fui muito agressivo. Só que o que eu tava querendo dizer, traduzindo pra vocês e traduzindo pra ela que depois eu expliquei, é que eu te amo, eu não posso ficar sem você. Você tá se matando. Se você tá se matando, isso me deixa com muita raiva. Não faça isso. Só que aí a forma que você comunica transmite uma coisa totalmente diferente. Olha só, na minha cabeça e na minha intenção eu estava dizendo eu te amo. Na forma que ela absorveu e na forma que ela compreendeu, ela falou, nossa, que grosseiro, ficou maluco, que atitude desproporcional, virou um psicopata, tá possuído. Né? Então, assim, olha Vou só, te exorcizar. como ela enxerga uma coisa, mas a culpa foi de quem? Que bichão. Olha só uma libela. Não, não, assim ela vai ficar desesperada. Ah, não. Não. Ela gostou de dizer. Ah, não. Tô tentando te salvar, ô peste, velho. Ela te deu um beijo. Na minha cara. Deu um beijinho antes de Tá voar. ruim de GPS dela, tô estragando. Então, Ela assim. tá em mim, não. Não, tá não. Eu vou pra lá. Então, assim, a gente às vezes quer comunicar uma coisa e a gente acaba falando outra. E o responsável na comunicação, isso não é só em relação a casais, tá? Isso é em relação à oratória também. Você que comunica é responsável pela forma que você comunica. O professor que ensina e o aluno não entende, a culpa, em primeira instância, é do professor que não soube ensinar da forma que o aluno compreenda. Ou seja, dentro de um casamento, marido, você tem que aprender qual é a linguagem que a sua mulher compreende. E para que você entenda isso de forma mais Uma prática, garrafa de água de presente. é mais. Não, mas isso é mais eficiente Do que me... do que brigar. Mais eficiente do que eu fazer o escândalo que eu fiz era ir lá, pegar meio litro de água lá, entregar pra ela. Não, meu amorzinho, toma aqui, ó. Você vai tomar tal hora, tal hora. É cuidar. Entende? Porque aí ela enxerga da forma que deveria ser enxergado. Então, assim, vai de mim entender qual é a linguagem da outra pessoa, porque a maioria dos casais hoje é assim, eu vou me comunicar e ele que se vire pra entender o meu jeito. Mulher faz isso, homem faz isso. Só que isso está errado. Nós somos responsáveis pela forma que o outro entende, porque eu preciso adaptar a minha linguagem para a linguagem que ele compreenda. Principalmente, marido, quando você chega numa disposição agressiva de gritar, de falar, de gesticular, igual a visão de um filho ou de uma esposa é ver tipo um jacaré, sabe aqueles jacaré saindo assim, você não entende nada, você só quer correr, você não vai compreender. Então a posição de ataque nunca vai ser bem recebida por nenhum ouvinte. A
A posição certa é falar com clareza e com calma. A gente é emocional, como é que a gente fala? Mas a gente não é movido a emoções. Nós somos seres emocionais, mas não somos seres emocionados. Então, na comunicação, quase sempre tirar os sentimentos exagerados, carregados naquele momento, vai ser a melhor forma do outro te entender. Se você estiver transbordando de choradeira, o marido não vai te compreender. Por exemplo, a maioria das mulheres usa o choro como uma forma de manipular. Só que eu te falar, a gente, como mulher, é criada de uma forma que quando você chora, você tem o que você quer. Só que o seu marido foi criado numa forma oposta, que normalmente, na casa do menino, o homem, quando tipo assim, ele chora, ele tá errado. Não chora. Quando você... Homem não tem que ficar chorando, não é chorão. Então, a criação do homem faz com que ele veja choro como algo ruim, que não tem que ser acalentado, resolvido, mas sim uma coisa errada que a pessoa devia parar de fazer. Então, a esposa começa a chorar, ela não vai ter o que ela queria. Ela não vai ter o que o dorama e os filminhos falam. Ela vai ter uma posição de um homem com mais raiva da situação. Exatamente. E é fácil você entender. Principalmente o sentimento de impotência no homem, né? Ela não para de chorar, como é que a gente vai resolver o É problema? fácil você entender isso quando você percebe a criança. Eu tenho uma filha aqui, a Anne. Hoje, é porque você já viu que eu sou mais comedido com isso, né? Porque eu tenho essa preocupação. Na maioria das casas, a filhinha, quando ela chora, quando ela machuca, quando ela adoece, é quando ela tem atenção. Presta atenção no que você está construindo no caráter dessa menina. Ou desse menino também. Se só recebe atenção quando tá chorando, se só recebe atenção quando tá machucado, se só recebe atenção quando tá doentinho, isso cria um padrão de comportamento que vai ser replicado na vida adulta. Aí a mulher precisa de estar fragilizada e chorando e machucada e doente. Tem gente que fica desenvolvendo doença, uma atrás da outra. Autoimune. Doença autoimune. Por quê? Porque quando eu estou doente é que eu recebo carinho e afeto. Olha só o distúrbio que isso causa. E o menino, muitas vezes, é criado em um ambiente onde, não, homem não fica chorando, não. Homem não sei o quê. Então, ele é estimulado ao oposto. Ao excesso, a guardar seus sentimentos e de uma forma nociva, a ponto de um dia, do nada, explodir, dar um ataque, dar um burnout, dar um colapso. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque o primeiro passo para mudanças dentro do seu comportamento é a autopercepção. Você precisa perceber que existe esse padrão de comportamento dentro de você. Porque quando você percebe que existe isso, você, diante da situação, você fica alerta. Opa, olha olha aquela criança agindo. Olha a criancinha interior agindo. Olha a menininha interior agindo. Então, quando você percebe isso, você pode mudar. É a mesma coisa em relação à fé. Se você não percebe que você precisa de perdão, se você não percebe que você precisa da misericórdia e da graça de Deus, você vai morrer como o fariseu, que batia a mão no peito e falava: eu não sou como esse pecador miserável. Eu dou o dízimo de tudo, faço isso, faço isso. O que esse cara tinha? Ele tinha falta de autoconsciência, ele não percebia o tanto que ele é miserável. Ele não enxergava o quanto ele era miserável, ele não enxerga que ele é um ser humano lixoso. Então, aí, trazendo isso para a vida do casal, quando você cobra demais da outra parte, você tá dizendo que você é perfeito. Então, eu posso cobrar do outro. A gente ouviu o pastor falando ontem um exemplo. Tinha uma esposa que ela era maravilhosa. Aí, ela contando como que era o dia deles. Aí ele falou assim, até eu fiquei com inveja. Diz que ela acordava mais cedo, fazia um café da manhã maravilhoso. Quando o marido ia sair, beijava ele, desejava bom dia, orava com ele, fazia um almoço perfeito, tudo perfeito. Noite, a cama à noite perfeita, tinha blá, 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 pétalas na cama, fazia um banheiro pro cara tomar um banho diferente, tal. Diz que fazia isso todos os dias. Foi tão pesado, mas tão pesada a cobrança de volta, provavelmente, que em menos de 3 anos eles se separaram. 3 anos. Sempre. Era o casamento perfeito. Só que provavelmente o que aconteceu? Eu não sei a história, tá? Aqui eu tô elocubrando com você, eu tô supondo. Como ela fazia esse casamento perfeito, provavelmente tudo que esse marido fazia não estava à altura.
Gerou até uma opressão. Então, assim, tudo é uma questão Quem de era a autopercepção. tóxica? Olha só. Porque a internet fala que é só os homens que são tóxicos. Mas eu percebo no nosso meio que muitas vezes as mulheres são extremamente tóxicas também. Ou seja, normalize. Ser tóxico é normal. Uma hora da sua vida você fica meio desequilibrado, você é tóxico com o outro. Mas mulheres, muitas vezes, são continuamente tóxicas e não se enxergam. Então, essa mulher, provavelmente, ela era uma pessoa que cobrava, que não motivava, que talvez até gerava impotência no marido com relação a tudo que ele ia fazer. Porque Mas nunca lógico, era ao com a mulher alcance. perfeita dessa, tudo que eu fizer tá fora do padrão, hein? Então, provavelmente ela era muito mais exigente. Então, assim, por que eu tô falando isso aqui pra vocês perceber, inclusive, coisas a respeito do seu passado, a respeito do seu comportamento? Porque muitas vezes você vai precisar de se enxergar pra você entender que você não é essa perfeição toda que você imagina que você é. Porque quando você entende que você tem uma linguagem diferente, você tem um comportamento diferente, o seu marido tem outro, isso aí já é o começo pra vocês se comunicarem melhor. Então você vai falar na linguagem da sua esposa. Você vai falar com carinho, você vai falar com tranquilidade, você vai entender que ela fala na linguagem da mulher, você fala na linguagem do homem. Então você vai ter muito mais paciência. O homem normalmente é o que é muito mais prático. O homem fala assim, não, estamos com problema. A mulher chega, nossa, eu tô sentindo isso, isso e isso. O homem, então tá bom, faz isso pra resolver. Ela não quer saber como é que vai pra resolver na hora, não. Ela só quer conversar, ela só quer o carinho, ela só quer estar ali e trocar uma ideia e desabafar e ser acolhida. Só que o homem, como funciona a cabeça masculina? Ah, você tá com esse problema? Então nós vamos fazer isso, isso, isso e resolve. Aí a mulher fica assim. E ainda junta com a culpa é sua, foi porque você não fez isso, 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 isso. Agora pensa o oposto. Se a sua esposa, você chega em casa e fala assim, nossa, meu dia de trabalho foi cansativo e tal, e aconteceu aquilo ali, e o gerente, e o sei cá, conta o seu problema lá do trabalho. A mulher vai falar, a culpa é sua, por que você não fez assim, 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 assim? Você acha que ele vai compartilhar no dia seguinte de novo sobre isso? Ele nunca vai falar com ela, vai criar uma outra pessoa cada vez mais calada. E aí fica um toque. Se na sua casa um está ficando cada vez mais calado, provavelmente você está sendo tóxico na comunicação com ele. Porque você está gerando uma desmotivação dele compartilhar com sinceridade alguma coisa. Então agora eu vou resumir pra você o que a mulher precisa e o que o homem precisa. Dentro de uma comunicação de forma geral. O homem precisa ser admirado, ele precisa ser validado, que seria elogiado, ele precisa sentir-se sentir-se que você o honra, que ele é servido, tá? Essas são as necessidades do homem. Então, dentro de uma comunicação, se você souber honrá-lo, se você souber admirá-lo, se você souber validá-lo, você já tem meio caminho andado para resolver a maior parte dos problemas que ele tem causado. Bagunça em casa, jeito desorganizado, coisas que te incomodam e que não incomodam ele, você já tem uma formulazinha. Sempre vai nessa linha de raciocínio. Peraí, isso aqui vai fazer ele se sentir honrado? Vai fazer ele sentir que eu estou aqui para servi-lo, estou aqui para cuidá-lo? Beleza. A mulher, qual que é a percepção da mulher? A mulher, ela precisa sentir que você é transparente, verdadeiro. A mulher odeia meias palavras, coisas mal contadas, coisa contada pela metade, coisa que não é contada. Então, transparência. Tenha uma linguagem extremamente transparente. Ela tem que se sentir cuidada nesse contexto da conversa. Ela tem que se sentir protegida. Então, sempre que você... se você for agressivo na sua fala, você já quebrou a proteção. Você já quebrou esse aspecto de proteção. Sempre que eu for grosseiro, do lado dela, um requisito básico da comunicação para que ela compreenda bem é ser protegida. Agora tem um maluco truculento falando comigo. Daqui a pouco vai levantar a mão para mim, vai me dar um tapa. Eu tenho um jacaré aqui gritando comigo sem parar. Então, ela tem que se sentir protegida, ela tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir amada. Observe, o homem não é uma necessidade básica dele se sentir amado. A Bíblia ela é muito perfeita. A Bíblia ensina, ela fala assim,
que homens, ame a sua esposa como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Da mulher, a Bíblia não fala que ela tem que amar o homem, não que você não vai amar. Entenda, com sabedoria. Porque Deus já sabia que você Ele já sabe amar. onde que é a necessidade de cada um. Ele sabe que para a mulher, essa percepção de que ela é amada é muito importante. E marido, mesmo que você a ame, se você não estiver demonstrando isso em atos, não vai funcionar. É igual uma pergunta que a gente fez na tarefinha de ontem lá no livro. Você, homem, o que é mais importante? Ouvir a sua esposa ou mexer no celular? Qualquer homem que está me assistindo agora vai dizer que é mais importante. Se você for racional, você vai entender e vai concordar comigo de forma sincera que é mais importante ouvir a mulher. Só que numa conversa, quando tá vocês dois, você não tem demonstrado isso. E uma coisa interessante é que lá, na verdade, na apostila, porque ela foi escrita há uns 20 anos atrás, mais ou menos, estava escrito televisão. Se você regredisse para mais 50 anos atrás, poderia ter sido sair para fumar. Mais um pouquinho seria, sei lá, conversar com seus amigos. Tipo assim, cada época tem seus desafios. E a época normal, a época atual nossa, o nosso desafio principal é o celular, na maioria das casas. Exato. E aí, assim, quem é mais importante? Uma conversa de longe ou uma conversa de perto? Às vezes eu penso assim, para me nortear. Falar, eu tenho a oportunidade de conversar aqui com a pessoa que está próxima a mim, ou eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa que está quilômetros e quilômetros de distância de mim. Qual é o relacionamento que eu preciso pesar mais nesse momento? É quem está de frente. É uma falta de respeito e é uma barreira provando a falta de respeito quando você levanta o celular e mexe na frente de uma pessoa que está na frente. E agora eu vou ser mais prático ainda. Marido, você já entendeu que é mais importante ouvir a sua mulher. E mesmo assim você não tem conseguido demonstrar isso. O que você vai fazer? Não adianta ficar com o celular na mão e tentar ouvi-la. Você vai olhar para o celular. Você vai se distrair. Tire as distrações de perto. Isso eu aprendi naquele livro Hábitos Atômicos. Né? Ele falando sobre a pessoa que normalmente ela é mais disciplinada, não é que ela tem uma força de vontade maior. Ele simplesmente tira tudo que tenta ele de perto. Ele gera um ambiente propício às coisas boas e... Você quer gerar um ambiente propício para vocês conversarem? Na hora do almoço, tira toda a tecnologia de perto. Vocês vão ser obrigados a conversar, senão vai ficar um silêncio ensurdecedor no almoço. Só o barulho de vocês dois mastigando. Tira a televisão. Eu sei que é costume de muita gente. É o nosso momentinho, a gente chega aqui e vai assistir televisão. Não, vocês estão se arrebentando, vocês só não percebem. É muito comum, é porque para nós não é. Mas na maioria das casas, o povo come assistindo televisão, meu bem. Usa a televisão no momento apropriado. Então, assim, Como na hora do lazer, almoço, lazer tem hora. aproveite Não é os hora momentos de comer. mesa. Aproveite os momentos de mesa. Mesa de café da manhã, mesa de jantar, mesa de almoço. Alguma dessas refeições vocês têm que fazer juntos. Eu sei que no correria do dia a dia, às vezes você tem que acordar muito cedo, você toma café em outro lugar. Se esforce, crie uma forma de pelo menos uma refeição ser junto. E tira o celular de perto. Porque senão, homem, você não vai conseguir demonstrar aquilo que até você acredita. E ela não vai perceber. Então, pra gente finalizar o vídeo, fique em torno disso. Mulher, você quer comunicar com seu marido? Pense que ele precisa sentir-se honrado, ele precisa sentir-se validado, ele precisa sentir-se admirado. Se você conseguir pegar a sua conversa e inserir essa temática de alguma forma, mesmo que seja para dar feedback, tem como você dar feedback inserindo isso? Agora, tem como fazer isso? É as técnicas de coach, feedback, sanduíche. Agora a mulher... Marido, seja extremamente transparente. Mulher precisa dessa transparência. Eu fui em tal lugar. Não, mas como assim? Por que você foi nisso tal hora? Explica. Eu sei que é chato, é porque pra nós não é importante. Pra ela é. Pra ela é importante falar que você passou em tal lugar, você fez isso e por isso você chegou em tal lugar. Nossa, Ricardo, que desgastante. Pois é, bem-vindo ao mundo. Você quer ser comunicativo? Você quer comunicar com a sua esposa? Você quer ter um casamento abençoado? Fale na linguagem que ela entende. Para ela isso é importante, para você não é. Então fale transparente com ela. Demonstre proteção em todos os âmbitos.
Demonstre que você quer protegê-la fisicamente, que você quer protegê-la moralmente, que você quer protegê-la espiritualmente. E demonstre amor. Faça ela entender que ela é amada com atos, não com palavras apenas. Porque eu acho que a palavra que eu mais falo pra Vanessa, isso é um hábito nosso, tá? Você já reparou? É eu te amo. Acho que a frase que a gente mais fala na nossa vida é eu te amo. Só A que gente muitas vezes ela era vazia e não era amor. Então, só falar não significa. Não adianta. Não adianta. Porque às vezes eu tô falando eu te amo, só que tô com o celular na mão. E o amor seria demonstrar, deixar o celular, olhar pra ela e escutá-la. Então são coisinhas pequenas, tá? E acredite, a comunicação, ela vai fazer o seu casamento prosperar ou vai fazer o seu casamento ser destruído. Assim como lá na Torre de Babel, que Deus falou assim, ó, esse povo aqui tem uma só linguagem, eles são um só povo, eles vão construir uma torre que vai chegar no céu. E em breve, se nós não fizer nada, nada será impossível para eles. Isso é o próprio Deus falando. E aí Deus vem e faz o quê? Bagunça a língua deles. No dia que bagunçou a língua, acabou o projeto da Torre de Babel. Sua casa. Que era uma edificação. Com a língua bagunçada e Deus agora une para cooperar com uma coisa única. E aí, a mesma coisa que Deus falou para Babel, vou falar para você agora. Eles são um só povo. Eles têm uma só linguagem. Em breve, não haverá nada impossível para eles. Que vocês na sua casa tenham uma só linguagem. Você, sua esposa, seus filhos, junto com Deus. Vocês sejam um só povo, unido com Deus. E nada será impossível para vocês. Amém. Amém? Tamo junto. Você vai pensar, né? Que é isso? Dá pra virar um livro best-seller? Eu ia falar isso, dá pra virar um